Então, nós estávamos corrigindo os exercícios e nós temos alguns ainda para corrigir, não é isso? Alguém ficou com alguma dúvida da aula de ontem? Está tudo tranquilo? Tudo de boa? Significa que o modo emoção pode ser acionado a qualquer momento. Ou que ele está sendo tão eficaz que ninguém tem dúvida. Muito bem, vamos à questão 6 então, né? Na linha de montagem de uma fábrica existem 3 classes de operários: os que montam até 30 peças por mês, os que montam de 31 a 35 peças por mês e os que montam mais de 35 peças por mês. Os operários da classe 1 ganham um salário mínimo, os da classe 2 ganham um salário mínimo, mais uma comissão de 3% do salário mínimo por peça montada acima das 30 iniciais. E os da classe 3 recebem o mínimo mais 5% por peça montada acima das 30 iniciais. Calcule o salário bruto do operário, informando o valor do ganho com comissão. Todo mundo entendeu a questão? Muito bem. Então vamos lá. Novo programa simples. Peças. Para contrariar, né? Argumento de entrada. O que é que nós temos como argumento de entrada? Salário mínimo. E o número de peças. Número de peças. O que mais? O que é argumento de saída? Comissão. Salário bruto. É isso? Enunciado? Tranquilo? Alguém teve alguma dificuldade? Alguém fez diferente? Na dúvida, não. Ah, na dúvida não. Salário mínimo, salário bruto é de que tipo? Real. O que mais é real daí dessas? Comissão. E número de peças? 5 peças e meio. Beleza. Então, básico, argumento de entrada, eu vou ler, né? Vou ler então o salário mínimo e vou ler o número de peças. Ok. Daí, como é que a gente calcula? If número de peças menor que 30, menor ou igual a 30, menor ou igual a 30, then a comissão recebe zero. Daí, aí pode ser, acho que ponto vírgula e passar por ponto e vírgula, próximo. aí número de peças If número de peças maior ou igual a 31, Maior que 30. maior que 30, maior que 30 Mas até 35. Em de menor ou igual ou igual a 35. end menor ou igual a 35, then coloca parênteses. Vai fechar lá. Vai fechar os dois. É aqui? E onde que abre? Vai pro ladinho. Aqui. Assim. É pra não dar toque, né? Opa, falta o número de peças. Vai. Aí falta o número de peças aí. É? Aonde? Aqui? Logo após a abertura do parênteses. Opa, parece que não sabe. Tem que ver, né? Se de repente sabe mesmo. Daí, comissão recebe salário mínimo Vezes 3 dividido 10.
vezes 3 dividido 100. Hã? É. Vezes o número de peças. Ah, e tem que ter, Vezes. e tem que ter parênteses dos 3 divididos. Não precisa. Não, mas seria o salário mínimo vezes 100. Ah. Na verdade, salário Vezes mínimo 3 divide por 100. Aí vai fazer mais vezes o o número salário de peças. mínimo multiplicar primeiro por 3. Não, vai fazer na ordem. Porque daí que essa divisão tá certa. É o mesmo peso. Ah, Salário mínimo, aí vezes 3 divide por 100. então nós dividimos. Daí mais vezes 45 vezes 3 E? Chegaram no consenso? Cheguei. Ah, tá. Então tá. Escuta ele. Tá certo? Daí? Ah, faltou. Ah, não. Podemos usar else aqui, né? É isso? Podemos usar else, Carlos? Ih, eu nem contei se tinha metade da sala hoje, né? Na dúvida, Ah, tá. É. Não, pode passar, eu posso parar. Pode só no vídeo também. Manda os vídeos só pra quem tá aqui na sala. Oi? Poderia colocar else aqui? Não, ele tem que colocar ela Sim. na anterior também. Hã? Tem que colocar ela na anterior também. Na anterior? É, tirar o... Anterior, você quer dizer? Na condição anterior. Ah, na condição anterior. Como que ficaria aqui se for colocando o else aqui, então? Daí ficaria else, número de peças maior que 30. Aqui? Não, anterior. Ah, Se for menor, se for. aqui assim. Isso. Aí Tá. vai retirar o. Daí tiraria... E agora? Como é que ficaria aqui? Menor do que 30. É, se tiver o else. Cara, virou Se o número de peças fosse O quê? maior que 30. Não, se tiver o ganho de comissão acima das 30. Ou menor ou igual. Então, ali é o número de peças maior que 30. Como é que é? Maior que Else, número de peças menor ou igual a 35. Porque ele vai até 30. Até 30. Tá, vamos entender assim, né? Podemos? Ficar com isso aqui ficaria errado? Não. Por quê? O que isso daqui quer dizer? O que quer dizer isso daqui? Daí, se o número de peças for menor que 30, Tá. ele também ele vai executar o plano. Então, Se eu. mas não é necessário. Não é necessário, mas ficaria errado? Não. Não. Então, como é que ficaria a próxima linha aqui? Número de peças maior que 30. Menor que. Opa, a tempo do patrão. Como é que fica aqui? Comissão. Recebe. Salário mínimo. Vezes 5 dividido por 100 vezes 100. vezes o número de peças. É. Assim. Tá certo? Certo, Andréia? Acho que tá. Ah, é verdade. No caso, é número de peças menos 30, né? É. No de cima. Aí colocar um parênteses No de cima. dos dois. Né? E nesse não? Esse é 135. Hã? Esse tem que ser menos 135. Não. Mas Não, ele ganha acima acima da- de 30. Putz, eu tô acima das 30. Então, A comissão só é válida para peças acima das 30. aí eu venho aqui e coloco menos. 30. Ó, Coloca entre parênteses. assim. E parênteses E vem aqui número de também. peças e- Menos 30. Fechou. Aí colocar um parênteses. Aonde? Número de peças menos 30. Ah, número de peças menos 30 entre parênteses. Isso. Sim. E debaixo do.
Sim? Estão certos disso? Essa era a pergunta que eu ia fazer, né? Tem que escolher alguém para responder, né? Porque, aqui, ó, no enunciado, 3% do salário mínimo por peça montada acima das 30 iniciais. Certo? Senão, se fizesse dessa maneira aqui, ele tivesse montado 30 peças, ele ganharia quase 100% do salário já. É isso? Tudo bem? Tranquilo? Aqui no enunciado, nos dois casos, ó, os da classe 3 recebem salário mínimo mais 5% por peça montada acima das 30 iniciais. Certo? Então, nos dois casos, leve em consideração que seriam as 30 iniciais. Dúvidas? Quando não tem dúvida, o que acontece? Tá certo aqui? Falta só escrever a comissão e escrever o salário bruto. Na verdade, o salário bruto recebe salário mínimo mais comissão. Eu. Pode? Ali não precisaria então colocar o número de peças maior que 30, porque se for maior, o outro de cima já é até 30. Sim. Daí vai pro próximo, se for já maior que 30 até 35, ele já entra na segunda condição. Realmente. E? Com regra desse, ele consegue deixar todos os erros, né? Acho que eu vou comprar um óculos desse aí também, né? Te liga. Você já viu tipo óculos aí? Mas vou parar gordinho. Não, aqui ó. Quer ver a imagem? Então, aqui a questão é a seguinte, né? Realmente esse trecho não é necessário. Mas ele vai ficar errado se ficar? Não. Seria, na linguagem portuguesa, seria redundância. Né? Mas não estaria errado, estaria? Ele vai dar o mesmo resultado? Vocês já fizeram esse teste? Não, esperamos que sim. Não vou falar nada diferente. Então, se eu ganhar um salário mínimo de R$ 1.000 e montar 30 peças, quanto que vai dar? Vai dar o salário. Vai dar mínimo. Ninguém mandou produto. A tecnologia é um negócio. Aí ele vem e aos mesmos R$ 1.000, aí ele monta 31 peças. Quanto que dá 3% de 1.000? Então vai dar? Então vai dar 1.030. 1.030 pontos. Vai dar 300. Pois não. Por que 1.030? O programa diz o quê? Ele pede para fazer o quê? Tem 3 classes de operários. Leia aí, por favor. Não, aqui, ó, começa aqui, na linha de montagem. Leia em voz alta, por favor. Na linha de montagem de uma fábrica existem 3 classes de operários. Número 1, que montam até 30 peças por mês. Número 2, que montam de 31 até 35 peças por mês. Número 3, que montam mais de 35 peças por mês. Continua. Os operários de classe 1 ganham um salário mínimo. Os da classe 2 ganham um salário
mínimo mais 5% por peça, acima das 30 iniciais. Calcule o salário bruto do operário informando o valor mesmo com a terceira. Quem que é argumento de entrada? Oi? Os operários? Não. Não, não sei. Então, mas o que é que o programa fornece? Fornece dado lá no Não, os 3 operários está dizendo que tem 3 classes de operários, certo? O que o programa pede para ser feito? O que é que ele pede para calcular? salário operário. O que mais? Formando o valor que ele ganha na comissão. Então, o que é argumento de entrada? Que eu preciso para calcular o salário bruto e a comissão? Argumento de entrada e o salário bruto? Não. Não, não entendi. Ué, o que eu preciso para poder calcular? O que é argumento de saída? Oi? Você acabou de ler. O que você acabou de ler? Calcule. Salário bruto para informar o que ele ganha de comissão. Pois é. Como é que a gente calcula a comissão do funcionário? Das 3 classes de função que ele ganha, tá? Não, as classes são em função do quê? Que ele ganha por mês. Não, em função do número de peças. Produzem. O que ele produzir. Tá. Então, se ele produzir até 30 peças, ele ganha o quê? Ganha salário mínimo. Ele ganha o salário mínimo. Menor que o Se ele montar mais do que 30, aí ganha uma. Depende do quanto ele monta. tá, então se ele montar entre 31 e 35, 3% sobre quem? Tá escrito ali. Onde que você achou 3%? Da comissão ali, né? Oi? Da comissão. Não. Aqui, ó. Tá, do salário mínimo. Por isso que se ele montou 31 peças, quanto que ele ganhou? O salário mínimo. Não. Não. R$ 1.000, 31 peças. Quanto que vai dar? Se ele tivesse montado 30, ele ganhava quanto? Não lembro, cara. Aqui, ó. 31 peças. Ele ganhou quanto de comissão? R$30. Então, quanto que é o salário bruto dele? 1.030. Entendido? Oi? Dá, por favor, André. A do meio. Isso, obrigado. Se a gente calcular agora, então, R$ 1.000, ele montou 36 peças. Opa. Quantas peças ele montou acima das 30 iniciais? 6. Quanto que é cada peça montada? 5% de 1.000 dá quanto? Não, dá 50. Ah. Não, mas vezes 6. Não, calma lá. Não, tudo bem. Agora eu não tô viajando. Beleza. Tranquilo? Alguma dúvida? De boa? Tranquilo? Andréia? Brian? Tá bom. Vamos à próxima. Dado um conjunto de coordenada contendo 4 valores, I, A, B, C, sendo I um valor inteiro, faça. Se I for igual a 1, ordene em ordem crescente, A, B e C. Se I for igual a 2, ordene em decrescente, A, B e C.
Se i for igual a 3, informe os 3 valores, de forma que o maior valor entre a, b e c fique entre os outros dois. Para qualquer outro valor de i, divida a soma de a, b e c pelo maior valor entre os mesmos. Tranquilo? Tudo certo? Todo mundo entendeu a questão? Quem quer argumento de entrada? A, B, C, I. Vamos salvar peças. Novo. I, A, B, C. Argumento de entrada. I, A, B, C. Argumento de saída. A, B, C. Var. I, A, B, C. Que tipo que é? Integer. Ué, o ABC é real, né? Pois não. Esqueci para que serve o integer. Explica aí para mim. O que significa integer? Hã? No conjunto na matemática tem 2 conjuntos de números. Números inteiros e outro? Hã? Fracionário tá dentro de outro grupo. Mas como é que chama esse outro? Reais. Pois não. Ali, só o i seria integer. Porque o i, ele manda que precisa ser 1, 2, 3, e se for além disso, vai dar qualquer outro, vai dar um negócio. Só que ele não fala, ele não fala que A, B e C precisam ser também. E agora? Colocar 2 seria real. 2,5, o outro coloca 2,5. Sim. Tranquilo. Tá, vamos entender. Será que isso vai ser relevante aqui dentro do nosso contexto? Ah, tá. Então tá bom. Então, eu vou ler meus argumentos de entrada, que é quem? I, A, B e C. Beleza. Então, li meus argumentos de entrada. Bom, e daí agora? Quando o i vale 1, eu tenho que colocar em ordem crescente. Quando o i vale 2, decrescente. Quando o i vale 3, maior no meio dos outros dois. E daí? Como é que faz isso? Hã? Um auxiliar. Talvez faça um auxiliar. Ele vai pedir uma soma também. E daí, então, eu tenho uma situação. No final das contas, o que eu preciso saber de valores de I, A, B e C? Vai precisar também, no caso de uma variável, para mostrar a soma deles, caso... Na verdade, ele pede só o resultado da soma, né? Na verdade, vai pedir... Ele não pede a soma dividida pelo maior, não é? Dividido pelo maior. Em todos os casos, em todas as possibilidades que tem ali, interessa para a gente saber o quê? O maior, o menor e o do meio. Não é isso? Como é que a gente poderia fazer para resolver isso? A gente viu 2 formas diferentes, né? Qual das 2 formas era melhor mesmo? Oi? Com auxiliar. Menor, meio e maior. Qual que vocês acharam que era mais tranquilo? Eu fiquei trocando variável. Oi? Fiquei trocando variável e eu criei só uma para auxiliar para soma. Então, eu li A, B e C. Então, eu começo fazendo o que aqui, então? If igual a Hã? igual
igual a 1. Then. É pra fazer ele crescente, né? Aham. Então, begin. Begin. If. If. A maior que A maior If, que A maior que B. parênteses, E aí end A maior que C também. Não. Aí depois, vai E- ter os três. Tá. Ou seja, no final das contas, eu preciso ter o menor, o meio e o maior. Isso. É isso? E se I valer 2, eu tenho que fazer o quê? Fazer o decrescente. Decrescente. E se I for igual a 3? Eu tenho que O maior número pegar o maior número. Ou seja, em todos eles eu vou ter que fazer o quê? colocar o maior, o menor e o menor. Comparar eles. Vou ter que ordenar ele. Bom, se eu tenho que ordenar ele quando I vale 1, e eu tenho que ordenar ele quando I vale 2, ele depende da condição? Quando I vale 3, eu tenho que estar ordenado? Não, mas só. Sim, quando vai crescer também. O maior tem que estar no. Ah, não, 3 sim. Ou depois. Então é diferente da condição. Você precisa saber qual que E é o. se I vale 4, eu tenho que ordenar ele? Não. Aí não, você tem que fazer um cálculo. Ah. E se ele estiver ordenado quando ele vale 4, facilita a vida? E para qualquer outro valor de I, eu preciso ter ele ordenado? Seria bom. Então a gente pode concluir o quê? Que não é Ordenar bem e diferente da fazer. condição. Vai pegar, ordenar e vai fazer conforme eu te pedi depois só. Lembra que nós comentamos ontem? Eu tenho certas situações onde eu preciso, ele depende da condição. Se ele depende da condição, ele tem que estar dentro do if. Agora, se ele não depende da condição, quando que ele não depende da condição? Quando ele é repetido em Quando ele está em todos os ifs, significa que ele não depende da condição. Tem alguns casos, como no caso de ontem, no cálculo do salário bruto lá, a gente calcula ele depois. Porque eu preciso ter os valores da comissão para daí poder calcular o salário bruto. Neste caso aqui em particular, o que acontece? Ele aparece em todos. Eu preciso ter ele ordenado nos 4 casos, não é isso? Em todos os casos, certo? Então, o que a gente faz? Mas ele antes também. A gente ordena ele primeiro e depois verifica o que ele vai fazer com ele. Tem coerência? Entenderam o que é que eu falei agora? Como é que a gente ordena, então? If A maior que B, então auxiliar recebe A recebe B, B recebe auxiliar. If A maior que C. Se A for maior que C, eu vou fazer o quê? Auxiliar recebe A, o A recebe C, C recebe auxiliar. Agora, se o B for maior que C, B for maior que C, o auxiliar recebe B. B, B recebe C, recebe AUX. Todo mundo tá tranquilo? Entendimento isso aqui? Gabriel. Gabriel? Ah. Você fala Gabriel, mas você olha pra mim. Qual que é o problema? Eu chamei o Gabriel, não chamei? Gabriel, mas não sou. Agora é. Hã? Ele não é Gabriel Eduardo. Você é Gabriel Eduardo? Não, não é. É só o Carlos que é Carlos Eduardo, né? Olha lá, tem mais outro Eduardo. Então, Gabriel, eu poderia inverter esses ifs aqui, poderia colocar, por exemplo, esse if aqui, essa condição aqui, ela, em vez de colocar ela aqui, eu poderia colocar ela aqui, por exemplo, no meio entre essas duas aqui? Faz diferença? Sim, o quê?
Ah, tá. Não, vamos deixar o Gabriel pensar. Ele tá fora de ordem, pra mim faz. Você nem toca. Exato. Porque vai. Hoje só tá 2 Eduardo, né? Tá faltando o terceiro Eduardo. Dois Brian Faz. ainda não vai dar certo porque Faz porque ele vai inverteu a ordem. ficando por um. Oi? Primeiro, se o A é maior Ah, que o daí. B, Essa é a pergunta. o maior Se invertir a ordem, faz diferença? vai passar Faz? pro A maior que C. E agora? Aí vai passar o. Porque se o A for maior que o. Se o A for menor que Você inverteu a ordem, o tá jogo certo. vai ficar todo. Ele vai ficar o menor Oi? na frente. Se inverter a ordem, E se ele o for jogo vai o ficar A for todo. menor que o C, aí vai passar também. Vai ficar? Vai Ele pra frente. Aí depois, Vai dar errado por quê? Ele com o maior. Aí B recebe C. Porque senão ele B recebe C, vai podia bagunçado, ser. vai Então, mas aqui, ó. Verifiquei se A é maior que B. Aí eu estou verificando se B é maior que C. Certo? E dentro dessa condição ele vai dar errado em função do quê? 3 maior que 1, vai ficar 2, 3, 1. Aí vai vir maior que C. Vai ficar Alto recebe B. Mas aqui do meio eu não mexi. Ó, eu peguei o if inteiro aqui. 1, 2, 3, mas aí vai passar pro Foi? o A Ó, maior que C. aqui eu estou comparando B com C. Ó, eu estou usando B e estou usando C. Eu não inverti, não peguei só o if, troquei o if de lugar. Eu troquei o bloco inteiro. Não, eu não disse isso. Eu estou falando, você falou que ficaria errado porque eu estaria testando as variáveis diferentes, certo? Mas aqui eu não fiz essa troca. Eu troquei o bloco inteiro. Eu tirei o bloco inteiro daqui, ó. Peguei ele inteiro. Não é isso? Comparei aqui o primeiro if, A maior que B. O segundo if era A maior que C. Aí eu peguei o B maior que C e coloquei ele antes, né? Aí a pergunta é, isso faz diferença no resultado? Não, porque eu acho que não fiz uma ordem exata, então. E aí, se A for maior que C, faz diferença. Esse é o ponto. Oi? Fizeram o teste de mesa? Ah, tá. Então, Gabriel. Estão perguntando pro Gabriel, desculpa. Hã? Por que faz diferença, Gabriel? Porque trocar a ordem não vai fazer sentido, tipo, comparação que tá fazendo. Hã? Vai ter que fazer a comparação certa, igual nós estava seguindo o A lá em cima, Ah. daí ele tá comparando o B já, então é outro. Tá, se eu fizer dessa sequência, como é que teria que ser o terceiro if? Desse formato, A maior que B e B maior que C, o terceiro if teria que ser o quê? O terceiro if teria que ser C maior que B? C maior que A? Aí daria certo? Vamos ver. Olha, né, nossa. Olha, isso aí vai dar errado. Tem cruzeiro, tem deveras interessante. Você não tem uma igreja? É na Não, calma. essa também tá lá do Apocalipse. Então, Da direção. Congelado. Oi? O pessoal lá da igreja, eu lembro quando eu era. É. É pra fazer em arquivo. Quem cansa os males espanta. Quem canta a chuva E vale 1. Vou colocar 7, 5, 3. Ué? Ah, tá. Não, então tá. Eu tenho I, A, B e C.
É isso? Quando I for igual a 1, em ordem crescente. Eu deixei o if trocado. Tá certo? Engraçado que pra fazer Ah, então eu tenho que comparar engraçado que pra fazer o decrescente, tipo, você botar o sinal tipo o A e o B, não. Vai dar a mesma coisa, só troca o sinal. Observe o seguinte, ó. Eu tenho que encontrar o menor valor entre A, B e C, certo? Coloco em A. Para mim encontrar o menor valor e colocar em A, eu comparo A com o B. Encontrei o menor entre os dois. Aí eu comparo o A com o C. Aí, entre os três, eu vou ter o menor Sim, no A. no A. Aí depois tem que comparar só o B com o C pra ter o menor no B. No B. Entre B e C, eu tenho que colocar o menor. O engraçado é que pra fazer decrescente é só trocar o sinal de maior que por menor que. Sim. Em todos, né? Em todos. É. Mas, como eu disse, a gente não usa colocar em um if, quando está trabalhando com as mesmas condições, um coloca o maior, outro coloca o menor. A gente ou coloca tudo maior ou coloca tudo menor. 1, 7, 5, 3. Ok? Tá. Então, com esses três ifs, a gente conseguiu manter ordenado. Ok? Bom, então se I vale 1, então vou colocar ABC. Né? Se não, if igual 2, então Eu não fiz assim. Colocar o sinal ali. Eu não fiz assim porque. Eu não fiz assim porque não quis. Eu achei que não ordem, bicho. CDA. Aí else if igual a 3. Then. Aí Ficou duas, três páginas. Três páginas. Pra mim, na minha cabeça, não podia escrever tipo write trocando os lugares. Pra mim, tipo, trocar o valor da variável. Faz A, B, C. A gente trocou o valor das variáveis. Nossa. Tá certo, tá. Tá, Pode somar no write. vocês sabem. Vocês sabem. Professor, muito bem. A tecnologia acertou vocês igual. Ah, fala sério. Total de uma página. Nossa, deu 3. Então, se eu tiver I valendo 2 e colocar 7, 3, 5. E se eu vier e colocar I valendo 3, onde eu vou colocar maior no meio dos outros dois. E se eu colocar I valendo 8, quinze dividido por... Oh, meu Deus. 7. Daria 2, alguma coisa. Não é isso? Tudo bem? Tranquilo? Complexo? Quer que faça os outros if lá, fazer cada um lá? Não, só é tipo. Ah, tá. É frustrante saber que você, fazendo 3 páginas. Você gastou tempo da sua vida, né? Não, esse é o processo de aprendizado, fica tranquilo. Mas se a gente tivesse feito o processo de aprendizagem, sabendo que podia ter só aquilo ali, economizaria grafite. Mas talvez para o processo de aprendizado seja necessário esse grafite gasto. Né? É, É necessário derrubar umas árvores. papel, não tem problema. Eu disse isso? Indiretamente. Não.
Você está colocando palavras na minha boca. Eu não falei nada. Eu falei que o processo de aprendizado requer a utilização de grafite. Sacrifícios são necessários. Sacrifício, beleza? Uma criatura e vem mais um exame. Né? Como é que é? O que é que vai cair na prova? Lágrima. Pois é. Tranquilo? Alguém ficou com alguma dúvida? Tranquilo? Gabriel? Tranquilo. Carlos? Professor, no exercício 10 eu não consegui fazer. Porque Meu eu não Deus. entendi o que estava escrito lá. Ah, pronto. Andréia, tranquilo? Mais ou menos. Muito bem. Então, podemos fechar aqui, né? Vamos ao próximo. Muito bem. Dado um par de coordenadas cartesianas, x, y, determinar em que quadrante ou sobre que eixo do sistema de coordenadas, do sistema cartesiano, encontra-se essa coordenada. Aqui tem a codificação. Lembrando que isso aqui não é para ser exatamente para esses valores, mas para qualquer valor que eu colocar no sistema de coordenadas. Tá ok? Então, muito bem. Vamos lá. Novo. Programa simples. XY. Quem quer argumento de entrada aqui? XY. Quem quer argumento de saída aqui? Eu vou chamar de local. Posso chamar de local? Vai. Ah, tá. Obrigado. XY é de que tipo? Integer. E local? Char. Ok? Então, eu venho aqui, vou ler XY. Beleza. E aqui embaixo eu vou dar um write ln em local. Tudo bem? Bom, então a gente começa mais ou menos assim, né? If. X maior que 0. Vamos começar pela X igual a 0. x igual a 0, then. Opa, então. Professor, Tô vendo, meu. X igual a 0. Daí? Se If y for igual a 0, y for igual a 0, then. Local Recebe. Origem. Ou Hã? de origem. viu, professor? Ah. Se colocar, em vez de colocar local, usar, por exemplo, Aquele quadro. right ln origem. Então, a ideia era não colocar o right ln, origem. Hã? Else. Acompanhe. Else. Local, recebe. É que o y pode ser também negativo e positivo. Aí já muda. Então é se, else, if. Mas quando o x é igual a 0, Daí ele tá sobre o eixo. interessa saber se como o x está no 0, interessa saber se ele é positivo ou se ele é negativo? Ele tá sobre o eixo X. Opa? E, opa. Hã? Ele vai cair, Então, Sobre eixo y. y. Porque tipo, ele vai ficar no meio, só que tipo, não vai pro lado do outro, vai pra cima e pra baixo. Compreendo. Quer dizer, às vezes não é verdade. Talvez eu não sei. Tô pensando ainda aqui, né? Eu tô repetindo isso porque eu não acho que fiz melhor. Então você refletiu assim. Else.
Aí abre muitas possibilidades. Hã? Else, if. Y for positivo, maior que zero. Y for igual a zero. Maior que zero. Não, zero é verdade. Ah, não. Chegou cedo. Então, No dígito. Seria 2y. oi? Seria ali. Ele iria repetir duas vezes o y. Se y for igual a zero, tem embaixo de novo. Não entendi. Ah, Ficaria diferente. tá. Mas tudo bem, vamos lá. Aqui. Como é que ficaria aqui, neste caso? Já vamos argumentar sobre isso. Zero, ele Y igual a zero. Daí? tá no eixo x, no caso, vai ser igual a x. Aqui vai dar x. Isso. Else, if. Bom, então aqui eu levei em consideração que o x é igual a zero e aqui dentro trabalhei o y. É isso? Se o x não for igual a zero, eu vou ter outras possibilidades aqui. Aí se o y for igual a zero. Não é isso? Só que dentro desse contexto aqui, nós temos o seguinte, né? Eu tenho as outras possibilidades que poderiam ocorrer aqui além dessas. É coerente? E tem duas variáveis para trabalhar, né? Então, o que ocorre aqui? Se eu levar em consideração nesse formato, x é igual a zero. Bom, quando x é igual a zero, se o y for... caiu no senão aqui, né? O senão de quem? Desse cara aqui. Então, esse else aqui é de quem? É desse dentro que está aqui. Quando x for igual a zero, eu tenho duas possibilidades. Ou o y é igual a zero, ou o y é diferente de zero. Se o y for igual a zero, eu estou na origem. Caso contrário, estou sobre o eixo y. Ok? Dessa forma fica muito confuso? Um pouquinho? Então vamos trabalhar no formato convencional que vocês estão acostumados. Depois a gente amadurece esse formato. Eu tenho x igual a zero. Tudo bem. Y igual a zero. Quando isso acontece, local recebe, ó. Se não, se x for igual a zero, end y diferente de zero. Então, local recebe... Oi? Y. Else if x diferente de zero, end y igual a zero. Dentro. Local recebe x. Else if x maior que zero, end, então, recebe quadrante 1. Else if x maior que zero, end, y
menor que 0. Then, local recebe? Oi? Ah. Else if x menor que 0 and y menor que 0. Local recebe quanto? Else, local recebe 2. É isso? Tem todas as possibilidades aí? Está na origem, está sobre o eixo y, x, primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Alguém tiver com toque, vai colocar na sequência certa, né? Então, professor, coloca na sequência certa aí só por... Ah, não. Ah, vai dar toque, hein? Só aquele Y lá no senhor. Hã? Espaço, aquele diz lá pra mim. X diferente de 0. Ah, funciona? Funciona, mas fica feio. Vamos ver quanto fica feio esse negócio. Faltou ponto e vírgula. Zero e 0. Ó. Zero e 5. Oito e 0. É 6 e 7. É 6 e menos 1. Padrão. Menos 1 e 6. Menos 1. Botar pro seu também. Faltou então quem? 2. Porque 3 menos 1 é 2. Interessante, intrigante esse pensamento. Você achava que ficou feio aqui? Aí não. Aí não, quer dizer não. Então, os que tem toque aí? Transtorno obsessivo compulsivo aí? Ninguém tem. Dá um espaço só naquele X, naquele outro X lá. Só que- Vamos tentar. Tá leve, não vai mudar. O que ele tem é um dos problemas da administração, como diria nosso viadagem. Um dos problemas da administração. Tranquilo? Beleza? Dúvidas? Tranquilo? Muito bem. Estamos chegando. Ah, o 9 a gente já resolveu, né? Já. Esse tá de boa agora, né? Agora eu... Então vamos a 10. Cara, Bom, a 10, sabendo-se que o dia da semana fornecido entre 1º de março de 1700 a 28 de fevereiro de 2100, né, pode ser determinado através do seguinte método. N. Aqui eu tenho N é 365,25 vezes G de AM, certo? Mais 30,6 FM, mais D menos 60
é 621.049. Ok? Bom, aí eu tenho lá, DS significa dia da semana. Dia da semana, aqui eu tenho esse colchete diferente aqui, né? Que aqui embaixo diz que ele significa a parte inteira. E quando eu tenho ele nessa parte como se fosse colchete, é a parte fracionária. A parte inteira ele vai pegar através da função truc. E a parte fracionária vai pegar através do frac. Né? Aí ele diz assim, né? Bom, D é o dia, M é mês, A é ano. DS, dia da semana. Certo? Onde 1 é domingo e 7 é sábado. Certo? Aí aqui diz assim, ó, se A for... eu tenho aqui esse G de AM aqui. Certo? Que entra aqui na nossa equação aqui. G de AM, tá certo? O G de AM, ele vai ser... Se M for menor ou igual a 2, ele vai ser A. Certo? Aliás, ele vai ser A menos 1 se M for menor ou igual a 2. Se M for maior que 2, vai ser A. A significa ano. Certo? E eu tenho o F de M aqui. Ó. Certo? O F de M aqui, ele diz que vai ser M menos 13 se M for menor ou igual a 2. E vai ser M mais 1 se M for maior que 2. Tá certo? Aí eu tenho o valor de C, que está na equação aqui. Tá certo? Tem o valor de C. Então, C, ele diz que vai valer 2 se o resultado do N que foi calculado aqui... Ó, observe que o N foi calculado antes de calcular o dia da semana. Tá certo? Então, o C, ele vai valer 2 se o N for menor que 36.523. Ele vai valer 1 se M ficar entre 36.523 e 73.048. E N vai valer 0 se N for maior que 73.048. Entendido? Vamos por partes, né? Vamos que nem Jack lá, né? Vocês querem fazer? Querem fazer? Eu paro a videoaula aqui, senão... Não, eu paro aqui, depois a gente continua. Dá um tempinho, depois a gente continua. Oi? Vamos dar um tempo aí, não tem problema. Não tem pressa.